programa IBTV recebe os especialistas em investimentos da Matarazzo Investimentos aqui de São Paulo, uma das maiores empresas de investimentos do Brasil, com maior credibilidade, e por isso é o convite. Muito obrigada ao Michel Almeida e ao Jorge Alberto. Obrigado, muito obrigado. Jorge, vamos começar com você. Faça uma breve apresentação para o nosso espectador, o que é a Matarazzo Investimentos. Bom, Julie, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade de fazer parte do programa aqui, esse programa tão importante para o empresariado brasileiro. A Matarazzo Investimentos, ela é uma casa de investimentos com 10 anos de atuação no mercado. Tá? Nós estamos localizados no bairro do Morumbi, Granja Julieta e Avenida Paulista. Nós trabalhamos com 2 produtos de renda fixa. Tá? Nós temos o renda fixa estruturado rendimentos e o renda fixa estruturado renda. Tá? Ambos com 100% do capital protegido. Tá? O primeiro produto é o rendimentos, onde o cliente faz o investimento e logo em seguida, no final do contrato, ele resgata o valor total, mais os juros. E o produto renda, onde o cliente pode fazer um planejamento resgatando mês a mês o valor para que possa fazer frente às suas despesas e algum planejamento. Sempre visando a tranquilidade e estabilidade do cliente, né? Sim, sim. E lembrando sempre, com capital 100% protegido. Que maravilha. Tá? E, Michel, a tua participação também é muito importante. Qual a visão, como que a Matarazzo Investimentos vê o ano de 2023, a área financeira, principalmente do Brasil, e para quem está pensando em investir ou já investe e quer saber a opinião de vocês como especialistas de mercado? Nós temos uma visão muito positiva em relação ao mercado financeiro agora em 2023, né? Para isso, pegamos dados do ano passado, 2022, direto do Banco Central. Nós tivemos um PIB, um crescimento do país em torno de 3% e tem a previsão agora para 2023 continuar crescendo. A inflação, ela esteve acima do teto do Banco Central, porém muito mais baixa do que no pico da Covid. E esse ano ela vai se manter por volta de 5,39, 5,40. O que você aconselha para quem está nos assistindo hoje para investimento? Claro, depende do perfil do investidor, a gente sabe disso. Certo. Mas vamos supor, vamos colocar aí um médio investidor. O que você aconselharia? Eu aconselho, primeiramente, a diversificação dos investimentos. E na Matarazzo, nós temos soluções de gestão de patrimônio que se encaixam perfeitamente a esse perfil. E vocês estudam, cada cliente é estudado caso a caso para ver o que é melhor para aquele cliente? E isso sem compromisso? Sem compromisso algum. Nós estudamos perfil a perfil, os objetivos, o prazo de investimento, qual é o grau de aversão a risco que esse investidor tem. E a partir daí nós recomendamos uma carteira de investimento. Excelente. E na Matarazzo nós trabalhamos com renda fixa e com a taxa de juros elevada, é uma boa pedida para uma carteira de investimentos. Encerrando a nossa entrevista, Michel, como que a Matarazzo viu, né, a família Matarazzo, a equipe, colaboradores, esse reconhecimento que foi recebido lá em Dubai, que também é hoje a capital mundial dos investimentos? Para nós foi um motivo de muita alegria ter recebido esse reconhecimento da melhor casa de investimentos de 2022 do Brasil. Para a família Matarazzo, para o Grupo Matarazzo, é um motivo de muito orgulho e isso se deve principalmente à assessoria que nós fizemos para os nossos clientes, os produtos de investimento que são exclusivos. Bom, adicionalmente aí o que o Michel falou, nós estamos muito felizes, isso vai muito de encontro com a nossa visão como empresa, né? Na verdade, vocês estão colhendo os frutos, né? Exatamente, nós estamos aí trabalhando, né, degrau a degrau, crescendo e essa premiação é fantástica, a gente só tem a agradecer aos nossos colaboradores e aos nossos clientes. Você é o nosso maior patrimônio. Excelente. Muito obrigada. Obrigado. Pela entrevista. Mande um grande abraço a todos lá da família Matarazzo, a Simone Costa, ao senhor Eduardo Matarazzo também. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui representando a Matarazzo. Obrigada. E o programa IBTV volta já já.
programa IBTV, no quadro Direito e Justiça, eu tenho o prazer de receber o Dr. Marcos Tavares Leite, da Tavares Leite, Sociedade de Advogados. Muito obrigado pela presença, doutor. Eu que agradeço. Bom dia. Uma pessoa incrível, iluminada, um profissional excelente. E conversamos nos bastidores, temos muitas experiências, né, doutor? E para falarmos sobre o direito. Verdade. Estou aqui à disposição de vocês para contar um pouquinho da nossa história. Doutor, fala um pouquinho então dessa história, como começou essa paixão pelo direito? É interessante até, porque na minha família eu não conheço nenhum advogado, sou o primeiro. Muitos têm uma história já, né, de tradição. E aí são 39 anos na área jurídica, 36 já de formado. Trabalhei um pouco na administração pública e sociedade de economia mista. E hoje a gente tem um escritório, é um escritório que a gente chama lá o escritório boutique, que é focado em um atendimento bem pessoal, personalizado para o cliente, ligado à área do direito empresarial. Então, a parte tributária, assessoria trabalhista, faço uma parte sindical, com entidades sindicais patronais, inclusive a negociação, estrutura societária, contratos, e para isso, inclusive, a gente conta com parcerias fora do Brasil. Excelente. Então, hoje tem uma aliança estratégica com um grande escritório do Panamá e com o escritório nos Estados Unidos, que atende também a todos os Estados Unidos. Ok. Como o senhor vê a sua visão 2023, agora pós-pandemia, a gente pode falar assim, né? Que é um pós-pandemia agora concretizado, né? Agora é. O crescimento e principalmente no segmento empresarial e as demandas do direito que vocês recebem lá no escritório. Fala um pouquinho para nós essas duas visões, as grandes demandas e como está essa retomada da pós-pandemia para o mundo, para o direito empresarial. Bom, o que acontece, principalmente nesse pós, é que a economia começa, né, novamente a rodar, as coisas começam a andar, e nós percebemos também, durante a pandemia, outras alternativas. O trabalho, a forma de se trabalhar mudou. Então, a gente começa a ter essa questão, principalmente consultiva, e isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer para os clientes, é levar a coisa da prevenção. Perfeito. A gente ser preventivo e não simplesmente reativo. Então, em matéria de relações de trabalho, mudou muito. Hoje tem o home office, na reforma trabalhista, havia a questão do trabalho intermitente. São opções que existem para você trabalhar e ter uma relação melhor entre o empregado e o empregador. Sim. E como existe uma cultura muito de litigiosidade, os tribunais estão cheios de processos, então tudo acaba sendo muito demorado, a gente tem que prevenir. Então essas situações novas, estou dando simplesmente um exemplo trabalhista, mas tem outras questões na área societária, mas essas questões novas a gente tem que já orientar, preparar para evitar a litigiosidade, porque aparecem muitas dúvidas, e são dúvidas que acabam sendo esclarecidas através do judiciário, mas acho que a gente consegue trabalhar antes, prevenir e estimular essa boa comunicação, uma integração, seja na questão de sócios, entre os sócios, seja entre empregado e empregador. Isso é fundamental. Perfeito, doutor. E, bem, a sua, digamos assim, perspectiva é positiva para o ano de 2023, então? É positiva na medida que a gente começa a ver retomadas. Brasil aqui, hoje já se fala muito sobre reforma tributária, mas a gente tem que tomar muito cuidado com as propostas que tem aí, para que não sejam ainda de criar mais burocracia do que nós já temos. Né? Nessa questão de relações internacionais, de relação capital e trabalho, são novas normas que vêm, com um congresso novo, então a gente tem que estar muito atento a tudo que está acontecendo para fazer da forma mais adequada. E agora, voltando ainda nessa questão internacional, do direito internacional, o que o senhor, qual é o trabalho do escritório da Tavares? Ele faz contratos, ele está intermediando empresas do exterior que querem investir aqui e estão abrindo filial. Como é que é esse trabalho que vocês fazem? A gente tem os dois lados. Perfeito. Então, eu procuro atender o brasileiro que quer investir fora.
Então, essa é uma situação. E também o estrangeiro, principalmente os Estados Unidos, que quer investir no Brasil. E eles têm uma grande dificuldade de entender a legislação brasileira. Porque é muito complexo. É muito complexo, a questão trabalhista é muito complexa para eles, tributário, então, nem se fala. Depois as questões de registros, de licenças, então a gente tenta facilitar isso. Lá atrás, quando teve um boom, inclusive, aí, de muita gente comprando, aqui no Brasil, comprando imóveis nos Estados Unidos, na Flórida, a gente percebia que a pessoa pegava um dinheiro que tinha aqui, tudo certinho, investia lá, mas depois abandonava a questão, esquecia do que tinha que também prestar contas aqui no Brasil, daquilo que tem fora do Brasil. Sim. Então, a gente organizando isso para deixar tudo legal, tudo regular. Existe uma questão sucessória nos Estados Unidos bastante, não é tão complexa, mas bastante cara. Então, a gente conciliar a questão legislativa, legal, de formalização empresarial do estrangeiro no Brasil e do brasileiro fora do país. E para finalizar nossa entrevista, eu gostaria que o senhor deixasse a sua mensagem para aquela câmera ali. Bom, a mensagem de quem está no mundo do direito é realmente a gente estimular sempre uma boa comunicação. A questão do direito não é só litigiosidade, mas o mais importante é a prevenção e sempre procurar uma comunicação de harmonização, porque hoje, na justiça, os processos levam 10 anos, dado essa grande volume, e, portanto, qualquer decisão que leva 10, 15, 20 anos, ela acaba sendo injusta, tanto para quem ganha como para quem perde. Então, vamos trabalhar na comunicação. Excelente. Muito obrigado pela presença. Fica o convite para voltar mais vezes aqui. Muito obrigado, estou sempre à disposição. Para trazer todo esse conhecimento, né, essa bagagem aí de qualificar, né, o nosso programa, o nosso quadro. Muito obrigado, estou sempre à disposição de vocês. E o programa MBTV volta já já. No programa de Direito e Justiça by Simone Torres, a gente vai trazer o tema sobre a ilegalidade da dispensa de trabalhadores que se encontram em tratamento médico. Muitos trabalhadores, às vezes acometidos de doença ocupacional ou em tratamento médico por diversos fatores, às vezes são surpreendidos com uma carta de demissão. E aí vocês podem se perguntar, e aí, o que fazer nesse sentido, né? O trabalhador que é desligado e comprovadamente estando sob tratamento médico, né, ou que muitas das vezes até no próprio decurso do aviso prévio ele consiga fazer essa comprovação, até porque os efeitos da dispensa eles só se concretizam depois que expiram todos os prazos. Isso quer dizer que ainda que esteja no decurso do aviso prévio, é oportunizado sim a esse trabalhador a estar comprovando se realmente ele estaria acometido de algum tipo de doença ou estando em tratamento. E aí, ainda que não seja em decorrência do trabalho, eu entendo sim que possa estar pleiteando junto à Justiça o cancelamento dessa demissão, ou seja, a sua reintegração ao emprego, até que ele termine esse tratamento médico e consiga se recolocar no mercado, né? O que a gente tem visto, muitas das vezes na prática, é que aquele trabalhador que, muitas das vezes, acometido de doença ocupacional em decorrência de inúmeros fatores, e o assédio moral eu posso citar aqui, uma pessoa que muitas das vezes se encontra em tratamento psiquiátrico, em tratamento psicológico, por conta de uma condição degradante de trabalho, ele muitas das vezes ele sequer consegue uma recolocação no mercado. Até porque fisicamente ele não consegue nem buscar ajuda e muitas das vezes esse trabalhador ainda sofrendo de todas as mazelas que ele adquiriu
por conta da empresa, né, ele é jogado à sorte e demitido. Eu aconselho que busque ajuda, busque o sindicato de classe ou busque seu advogado, porque este possa estar orientando também de uma forma mais pessoal e assim, tentando informar que tem sim solução e que as empresas elas não podem descartar essa pessoa simplesmente como feito uma máquina de moer pessoas, né? No momento que aquele trabalhador ele estava produtivo e no auge, ele serviu. E no momento que ele adoece, ele é descartado. Sem contar também as dispensas discriminatórias, né? Que muitas das vezes existem sim dispensas que às vezes elas acontecem até por questões de discriminação, né? Seja porque a pessoa tem determinadas patologias, seja porque questões até de homofobia, né? Isso existe também, determinadas perseguições. E eu costumo dizer que os assediadores, né, os gestores, né, que cometem essas atrocidades, eles são preparados, eles são produtivos e às vezes as empresas meio que fecham os olhos, né, e lavam as mãos, né, e aprendem na dor porque a justiça está atenta a esse tipo de situação. A justiça vem atuando em cima dessas denúncias, né? E os trabalhadores também mais informados, né, do que é direito e as empresas começaram a adotar algumas posturas diferentes. Estão muito aquém. Eu vou até citar aqui um caso, né? Não é um caso. Tem uma empresa, uma grande instituição financeira, que eles tinham um departamento de ombudsman e era um canal de denúncias, né? E esse canal de denúncias, o funcionário, muitas das vezes, que fazia a denúncia dentro da empresa, ele era penalizado e às vezes ele era perseguido. Isso mudou, né? Vem mudando. As pessoas estão mais encorajadas e me parece também que hoje as empresas estão mais dispostas a abrir os olhos para que combata também esse tipo de conduta, né? Precisa melhorar muito, mas o trabalhador que esteja acometido de qualquer tipo de doença, repito, ainda que não seja em decorrência do trabalho, né? Ainda que não seja acidente de trabalho, ele não poderia ser desligado enquanto ele permanece com esse tratamento. Esse trabalhador que muitas das vezes é desligado, né? Estando em tratamento médico, ainda que não tenha o reconhecimento dessa doença ocupacional, ele pode sim estar buscando junto à justiça, até porque, às vezes, a própria Previdência Social ela não reconhece a patologia como acidente de trabalho, né? Apesar das comprovações, apesar dos laudos dos médicos assistentes. E esse trabalhador, ele precisa entender que a justiça oportuniza, sim, para que ele reconheça essa patologia, seja até através de uma perícia técnica judicial, né? Eu costumo dizer que quando uma doença que ela é ocupacional, com todas as comprovações, com todas as estatísticas como uma doença ocupacional, e ela não é reconhecida pelo perito da autarquia pública como um acidente de trabalho, eu costumo dizer que este está transferindo para os cofres públicos a despesa que é promovida pelo setor privado, uma vez que mascara as estatísticas de acidentes de trabalho que as empresas ocasionam, e isso faz com que fique defasado a necessidade de implementação de políticas de prevenção,
de políticas de combate, inclusive ao assédio moral, que é o principal causador hoje de afastamento por doenças psiquiátricas e psicológicas. É isso. Programa IBTV no quadro Personalidade Feminina. Eu tenho o prazer de receber a diretora-presidente, a professora Silvia Fracotti, da APROESP, Associação de Professores e Servidores Públicos do Magistério Oficial do Estado de São Paulo. Muito obrigada pela presença. Obrigada pelo convite, né, de estar aqui contando um pouco do nosso trabalho, da associação, né, da APROESP. Professora Silvia, a associação ela vai completar 50 anos agora este ano, Esse 2023. ano, nós temos o Jubileu de Ouro. Parabéns. Dia 8 de setembro, agora nós vamos ter o Jubileu de Ouro, 50 anos. Fala um pouquinho sobre a história e os pontos mais marcantes dessa trajetória. Então, a APROESP ela teve um movimento assim que nós fizemos agora na minha gestão, um apanhado de quando ela começou, os primeiros funcionários, e foi muito interessante, porque nós só tivemos sede a partir do ano 2000. Então, é a sede própria, temos a sede e a subsede. Mas até chegarmos lá, eu já sou associada há muito tempo, porque eu fiquei 40 anos na educação, praticamente, né, como professora. Aí, 4 anos, quase 5 anos aposentada, então eu voltei agora como... para mim foi uma honra, é uma honra eu poder estar fazendo esse projeto, continuando, porque... A gente tem tínhamos muito associado, perdemos, então eu estou renovando, chamando, né, novamente para a associação essas pessoas. Nós temos aqueles associados que já passaram de 80 anos, né? Sim, sim. Todas as faixas etárias, e quem está nativa também. E as finalidades, quais são da associação? Olha, as finalidades da associação é a gente realmente amparar em todos os aspectos. Jurídico, que eu estou fazendo um jurídico muito forte, né? Gostaria até de um dia poder apresentar o meu jurídico para vocês. Nós temos a área criminalista, que está fora lá da associação, 2, que apesar de ter escritórios, né, na zona nobre da cidade, mas eles estão nos assessorando na parte trabalhista, na parte civil, todas aquelas partes que precisam. Todo o suporte que o associado precisa. É o suporte forte, que nós podemos, assim, realmente, como eu tenho subsede, né, e os outros da cidade, são 37 cidades, quem quiser associar, pretendo até ampliar. Então, temos a área médica, que é o convênio, que nós temos muitas pessoas fazendo tratamentos sérios, inclusive, que é a Unimed, mas, eu estou falando até propaganda, mas é a Unimed, temos a parte odontológica, também conveniados, a área de lazer, que a gente está pensando em ampliar algumas coisas. Enfim, temos uma biblioteca lá dentro que eu estou reativando com novas ideias, né? Que o associado pode vir consultar, tirar uma xerox, usar. Então, eu estou querendo também essa parte de inovação na parte de mídias e tudo mais, que eu estou pretendendo abrir um curso para ele vir no final de semana, se inteirar lá na nossa subsede, na sede, que é bem grande. E os projetos que atua a Então, APROESP? os projetos atuam-se na área de... Os Saltimbancos, né, que começou em 97, que é junto com o Itaú, foi premiado, né? Nós temos na parte de ciências, né, alguns projetos de suporte. Eu implantei... para o Dia das Crianças, vou estar levando esse ano com mais eficácia um projeto de recreação nas escolas, que são mágicos, sabe aquele mundo mágico das crianças? Sim. do primeiro lúdico, grau, a né? educação mais lúdica. Exatamente. Então, ele é maravilhoso, ele é Com lá certeza. da cidade mesmo, está fazendo um trabalho bonito para mim. E nós temos já, assim, as outras parcerias que a gente está tentando fazer com a prefeitura, também é uma rede grande, né, a prefeitura, como tem a rede particular, para a gente ampliar essa parte recreativa, de lazer também. Nós temos convênios com hotéis, com pousadas. Esses são os benefícios para os associados? Temos vários mesmo, estamos renovando. Eu estou ampliando agora na área de lazer, parte de restaurante, essas coisas, tudo fazendo parcerias. Porque hoje a gente tem
a churrascaria, mas a gente tem os veganos, né? Claro. E tem muita gente, então a gente precisa modernizar um pouquinho, certeza. né? Buscar novos parceiros. E quais são os projetos? Olha, o meu projeto é ampliação. Eu quero atingir o país, né? Que nós somos do estado de São Paulo. E estou já em conversação também com o exterior, né? Sair fora do Brasil. A América Latina, a Europa, né? Que já se sinalizou. E eu recentemente estive no Panamá também, né? Conversamos lá com também alguns sindicatos, algumas coisas. E eu pretendo levar agora a nível universitário, porque o nosso é primeiro e segundo grau, os nossos associados, né? Que é até o ensino médio. Para o ensino agora, superior. sim, participação dos professores universitários, públicos, como também o privado, nós podemos arrebanhar. E tem o federal também, né? Que nós podemos ter lá. Então, o nosso é municipal, Quantos estadual e federal. hoje? Olha, hoje nós tínhamos 3.500 associados, perdemos muito na outra gestão, de outra pessoa. Então, agora eu estou fazendo umas parcerias para arrebanhar novamente os associados. Por isso, essa parceria, inclusive com a rede municipal, para a gente oferecer um sindicato forte, atuante dentro do município, que vai estar se expandindo. E uma né? classe que precisa muito. Teve um interesse também de um país que eu particularmente não conhecia, né? Que é muito árabe, francês, as coisas, que é a Tunísia. Então, tem uma escola americana que sinalizou que ela quer levar o nome, que ela quer ter um sindicato, coisa de professores. Então, a gente vai estar fazendo algumas visitas levar esse modelo, e recebendo. esse padrão de modelo para lá. Exatamente. E também a Inglaterra também. Ótimo. Professora Silvia, muito obrigada pela presença. Obrigado. A senhora poderia deixar uma mensagem final a todos os seus associados? Então, esse ano, como é o jubileu, a gente vai estar preparando algumas surpresas para eles ficarem de olho nas redes sociais, no nosso site, né? Que nós vamos estar chamando para alguns eventos. Inclusive, vai ter algumas chamadas agora em março que nós vamos fazer com as mulheres, né, na associação. Depois nós vamos chamar os professores. Nós pretendemos chamar também os jovens, né? Fui rotariana, estou licenciada do Rotary, então a gente já tinha um trabalho de avenida, de mexer um pouquinho com as coisas. Então, estou pretendendo, assim, nesse ano de 50 anos, nós comemorarmos juntos, né? Fortalecer. Receber também sugestões. Eu estou ampliando para sugestões, o que eles precisam, o que nós podemos fazer todos juntos, né? Uma caixinha de sugestões. Então, estou reformulando também o site justamente para isso. E as redes sociais eu achei muito parado. Achei assim, então a gente tem que dar uma pequena mexidinha mesmo para apimentar mais o que o nosso trabalho, mostrar o que está fazendo. Os professores também que estão aposentados. Eu quero, assim... fazer um chamamento, né? Participar, sabe? Ajudar as experiências, né? É muito bom, porque eu amei ser professora e a gente continua, não perde isso mesmo. Com certeza. Uma vez professora, sempre. Uma vez professora, sempre mesmo. Professora Silvia Fracotti, foi um prazer recebê-la. Obrigado por você, pelo convite. O programa está sempre à sua disposição para vir falar um pouco mais desse segmento, que é um segmento tão importante para a nossa sociedade, né? Isso. E para o mundo, que é a educação. Sem ela, não fazemos nada. Muito obrigada a todos, obrigada pelo convite. Espero ter novas oportunidades para vocês acompanhando a nossa evolução nos nossos projetos. Projetos a gente começa agora a plantar sementinha, né? E ver florescer isso daí, mas... E o próximo, que a gente não é sozinha, se você faz a sua parte, para a outra parte poder continuar tudo que está dando certo. E vai dar certo. Vai sim, com certeza. E o programa IBTV está ficando por aqui. Até o próximo programa.